Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 17 de março de 2026. Hoje é uma terça-feira, né? Estamos começando mais um momento de 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Eu apresento a vida do meu esposo, dos meus filhos, da minha família. Apresento a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado vendo a ministração dessa palavra. Que só possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em Jó 26. Amém? Esses dias a gente tá lendo o livro de Jó, tem sido assim maravilhoso pra mim. Eu creio que pra vocês não tem sido diferente, amém? Porque é palavra, né? A palavra ela é maravilhosa, ela é perfeita. Diz assim, Jó 26. Então Jó respondeu: grande foi a ajuda que vocês deu ao desvalido, que socorro você prestou ao braço frágil. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que eu, a missionária Ana de Irobã, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo seu desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua graça, a tua misericórdia, sobre o teu poder, sobre o teu amor. Meu Deus, sobre a vida de Jesus, o teu filho, decanta, laçura e canta, único. É sobre a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Meu Deus, obrigada por tudo, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra vai dizer aqui em Jó 26. Então Jó respondeu: grande foi a ajuda que vocês deu ao desvalido. Que socorro você prestou ao braço frágil? Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio, né? E que grande sabedoria você revelou, né? Então, Jó, ele fala com os amigos dele assim, poxa, como que vocês, né? Então, Jó respondeu, grande foi a ajuda, né? Que vocês deu ao desvalido. Então, assim, aquele que precisa, que necessita, porque a gente vê que seus amigos, né? Eles vêm, assim, numa avalanche de críticas, né? Dizendo que Jó estava passando por tudo que ele estava passando, que era culpa dele, que ele deveria ter roubado os ovos da viúva. Deve ter feito coisas erradas, que não agradou a Deus, né? Então, Jó, ele tem um impacto com isso, né? Então, Bildad, ele faz declarações igual ele faz, igual o próprio ele faz, igual Zofar, né? Criticando Jó, né? E são coisas que a depravação humana tem, é natural do homem, tá? Do homem sem Deus, tá? Mas Jó era um homem que tinha Deus, era um homem temente, reto e desviava-se do mal. Não foi o que Deus falou para ele, para Satanás? Então, ele era um homem cheio de princípios morais, tá? Baseado em Deus. Lembrando que a igreja de Jó, ele não era israelita, ok? No entanto, que essa história de Jó, ela lhe dá mais ou menos ali na época de Abraão, tá? Ali, porque Bildade, provavelmente era o filho de Abraão com Quetura, tá? Segundo os historiadores. Então, isso é muito interessante. Então, Abraão, ele antepõe a lei, tá, de Moisés, ali a lei abraânica, então assim, mas ele sabia ali do povo de Deus que tinha, ele sempre sacrificava ao Deus vivo, né, provavelmente a história de Noé, né, ali a história de Adão e Eva, né, do mundo, tudo, né, então, do começo do mundo, então eles sabiam, né, tudo dessa história, né, do povo de Israel. Então, é muito interessante porque, mesmo ele sendo ali da região de, mais ou menos ali de Amon, né, dos Amonitas, né, que vem ali perto de Sodoma e Gomorra, né, porque os Amonitas ali se dão da descendência das filhas de Ló, ok? Ali, quando as filhas de Ló tem um incesto ali com seu pai, né, então, eles é daquela região ali, segundo, né, que a gente vai ler aqui no começo do livro de Jó, tá? Jó 1, né? Edemonitas, né? De Edom, né? Edom é a família de Ló, tá? Então, é muito sério isso, né? Então, a gente tem que estar, né, bem atento a isso, né? O que acontece com... Oh, Jesus, com Ló. Com Ló. Com Jó. Então, a igreja tá mais ou menos nessa época, tá bom? Então, por isso que Jó, ele fazia sacrifício, né?
ali por causa dos seus filhos e tudo, né? Então, a gente vê, né, que ali, Jó responde aqui para Bildade, conforme ele respondeu para Zofar também, né? E para Elifaz, tá? Porque eles, assim, somente agrediam Jó. Agredia. Isso porque no começo, quando eles forem encontrar Jó, a gente vê lá em Jó 2, 11 ao 13, diz que quando seus amigos viram de longe, né? Eles não reconheceram que Jó estava irreconhecível, né? E eles choraram muito, eles ficaram ali do lado de Jó durante 7 dias, sem dar uma única palavra, né? E Jó persistia no sofrimento, na dor, e eles ali. Aí chega um determinado momento que eles falam, não, isso não é normal, né? Jó tá assim, todo leproso, sem filhos, sem gato, sem a sua esposa, não, alguma coisa tá errada, né? Então é onde eles começam a fazer as falas dele contra Jó, e não são falas verdadeiras, né? Porque os conhecimentos que os amigos de Jó tinham sobre Deus eram conhecimentos limitados, tá? Mas Jó não, né? Jó, ele tinha um conhecimento que ele tinha intimidade com Deus. Então, ele falava daquilo de Deus com propriedade, o que seus amigos não falavam. Então, a gente vê aqui no 5 que diz assim, vamos pro 3 de novo. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio e que grande sabedoria você revelou? No 4. Quem o ajudou a proferir essas palavras e por meio de que espírito você falou, né? Então, Jó já fala que meio de que espírito vocês estão falando, porque, né, não é o Espírito de Deus, né? Porque o Espírito de Deus sabe quem eu sou. Por quê? Porque o Espírito de Deus, igreja, ele testifica, né, aqueles que são seus, né? E aí, os mortos estão em grande angústia sobre as águas e com eles sofrem o que neles vivem, né? Nu está o Seol diante de Deus e nada encobre a destruição. Então, ele falando que tudo, né? Nada vai encobrir ali, né? Tudo tá nua. Todas as coisas, diz a palavra que todas as coisas são nuas e patentes perante o Senhor. Aquele a quem iremos dar conta, né? Então, quando o Jó ele fala aqui da parte da água, ele tá falando do mundo superior, tá bom? Porque a água, o dilúvio foi sobre a terra, até sobre terra. Mundo superior. Entendeu? O céu já fica embaixo, tá? Nas profundezas ali, né? Então, é muito interessante, né? No 7, diz assim, ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Igreja, esse é o nosso Deus, a terra está suspensa sobre nada. Quando ele fala esse suspensão, sabe o que você me fez lembrar? Você consegue entender? Gente, eu fico assim muito pasmo, sabe? Quando eu vejo um avião no ar. Às vezes isso me faz lembrar isso. Não é sempre, né? Mas de vez em quando eu fico olhando e falo, gente, quantas toneladas tem um avião, né? E ele consegue ficar no ar, né? Ali voar. É coisa pra Deus. E eu ponho essa caneta aqui, ó. Ela cai. Que é gramas, né? Que são gramas. Agora o avião é toneladas e toneladas. Ele consegue ficar sobre o ar. Não é coisa pra Deus? Não dá pra explicar. Não tem como, né? É igual o navio sobre as águas, ferro puro, né? Então, assim, esse Deus, ele tem segredos que é só ele mesmo, né? Que sabe. Os mistérios de Deus, né? Envolve as águas em suas nuvens e estas não se rompem sob o peso delas. Ó, você consegue, né? A nuvem ali, a água envolta nas nuvens e não pesa lá e a suricanta, né? Esse é o nosso Deus. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela suas nuvens. Traça o horizonte sobre a superfície das águas para servir de limites entre a luz e as trevas, né? Então, Deus, ele sempre põe limites. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de limite, ok? As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com o seu poder agitou violentamente o mar. Com sua sabedoria despedaçou os monstros dos mares, né? Então, os monstros do mar, isso aqui geralmente é o Leviatã, tá, igreja? Né? Que eles falam muito, né? E diz assim, com o seu sopro os céus ficaram lípidos, sua mão feriu a serpente arisca ali, o Leviatã. Isso tudo é apenas a borda de suas obras, um suave sussurro e o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Quem pode compreender Deus, né? Não pode, igreja. Por isso, igreja, a gente não vai compreender Deus. Mas uma coisa assim, que sempre ele revela um mínimo do seu mistério, né? Porque se ele revelar, o homem não vai aguentar, o homem corruptível, né? Nós que somos carnais, porque Deus, ele é perfeito, amém?
Imperfeitos somos nós, pois estamos na terra aqui, né? O dia que a gente estiver preparado, a gente vai para o braço do Pai, né? Mas isso é muito interessante na igreja. Então, Jó, ele tinha essa prioridade, ele falava com Deus de propriedade, né? Então, é muito tremendo, porque Jó, ele não tá falando de nada, ele tá falando de um Deus, né? E dos mistérios de Deus, né? Que é o próprio Deus, né? Então, o que Deus tem revelado a respeito do domínio das forças da natureza, né? Sobrenaturais, é nada, 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 né? Porque ele que é o construtor, ele que fez tudo. Então, ele tem todos os segredos nas suas mãos, amém? Cabemos a nós aprender a esperar, aleluia. Aprender a confiar em Deus, né? Mas eu preciso ter mais confiança em Deus. Não é fácil, igreja. A nossa vida não é fácil, né? Mas com o Senhor que fez os céus e a terra e tudo que nela há, né? O Senhor que fez os céus e a terra e tudo que nela há, né? Com Ele, né? Que nos ajuda a levar o fardo, fica bem mais leve, né? Não deixe esse Deus. Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, que você puder estudar melhor ainda. Deus abençoe, fique na paz. Um bom dia para você. Fique na paz.